Olá, tudo bem contigo? Hoje então nós vamos conhecer um pouquinho sobre a camada física do modelo OSI. Antes disso, solta a vinheta. Bom pessoal, vamos conhecer um pouquinho da camada física do modelo OSI de referência, ou como às vezes é conhecida, Layer 1, na primeira camada, ou também nível físico. A camada física do modelo OSI de referência, ela está presente nas suas características não completa, mas em partes, normalmente, tá? Em todos os protocolos que são baseados no modelo OSI de referência. Isso quer dizer que os protocolos contemporâneos, os protocolos atuais, normalmente aí fazem referência, tem como base, como referência, o modelo OSI de referência. No caso, nós temos aí o padrão Ethernet, o protocolo TCP/IP e outros protocolos que são utilizados aí no âmbito industrial, no âmbito da automação. Então essa pirâmide, que refere-se à pirâmide da automação, ela basicamente justifica do porquê que nós vamos ter como fundamento, pelo menos nesse início, até o nível 2 praticamente, até a interface entre o nível 2 e nível 3, o padrão Ethernet e, por sua vez, o protocolo TCP/IP, tá? A tendência é que a indústria 4.0, com a internet das coisas e com todos os pilares que baseiam a indústria 4.0, a tendência aí é que cada vez mais vocês encontrem protocolos baseados no padrão Ethernet ou no TCP/IP. Então, aprendendo o modelo OSI de referência, conhecendo o modelo OSI de referência e conhecendo esses padrões, o padrão Ethernet e o protocolo TCP/IP, basicamente aí nós vamos ter uma compreensão geral de como funciona a comunicação entre os níveis da pirâmide da automação. Então nós temos aqui o nível 5, que é o nível do gerenciamento corporativo, é onde todos os dados são compilados, são centralizados. Então tudo que acontece na indústria é aí de certa forma controlado, administrado, planejado, baseado num centralizador de informações para a tomada de decisão do que está acontecendo. Então nós temos o nível 5, que refere-se aí aos recursos da empresa, encontram-se softwares para gestão de venda e financeira. Então nós temos aí os chamados RP, tá? O nível 4, que é o gerenciamento da planta, workstation, que está ali num nível muito mais tático, de planejamento, de estratégia de produção. Tá? Ele realiza o controle, a logística, quando ocorre a falta de suprimento, a logística de suprimentos é solicitada por esse nível. E percebam que o nível 4, conversando com o nível 5, utiliza o padrão Ethernet e o padrão TCP/IP. Assim também o nível 3, que é a supervisão do parque industrial. No caso do nível 3, nós temos também a interação, a comunicação estabelecida pelo TCP/IP e pelo padrão Ethernet também. E nós temos também, no caso, o nível 2, onde há os controles de comunicação, que também utiliza o Ethernet IP, que é baseado no padrão Ethernet, Profibus, Profinet, que também é baseado no padrão Ethernet. Então nós temos aqui um conhecimento entre a interface do nível 5 e nível 4 e nível 3 e nível 2. Então a gente conhece como funciona toda essa interação, conhecendo também o padrão Ethernet e o protocolo TCP/IP e basicamente nós aí estamos no caminho do que já está acontecendo com a indústria, tá? A ideia aí já tratada anteriormente que o padrão de rede industrial seja um padrão aberto, um padrão que possibilite que os desenvolvedores possam desenvolver
né, e não simplesmente os padrões fechados aí que de certa forma atravancam um pouco o desenvolvimento, o progresso da comunicação industrial. E do nível 1 nós temos aí os protocolos de sensores, né, os protocolos a nível de campo, no caso o Fieldbus, o Canopen, o Profibus, o HART e o ASI. Esses protocolos ainda são exclusivos de sensores. No entanto, com a internet das coisas, tá, nós temos ali uma estrutura, nós encontramos muitos sensores embarcados. O que seriam esses sensores embarcados? Seriam sensores que possuem ali o seu transdutor, né, que é o item que coleta as informações. Ele já consegue transformar essa informação, encapsular essa informação no TCP/IP. E de repente, por uma rede de cabo elétrico, uma rede de cobre, um par trançado, uma conexão coaxial, uma situação compatível com a forma de comunicação, ou fibra ótica, ou radiofrequência, ele consegue aí se comunicar com o nível 2 também baseado em padrões Ethernet e TCP/IP. Então, o que nós vamos assistir daqui por diante é a migração gradativa da indústria para uma situação de internet das coisas, tá? Bom, o que a camada física é? Novamente, eu quero deixar bem claro que conhecer a camada física, tá, é conhecer todas as características de todos os protocolos, basicamente, tá? Então vamos lá. A camada física ela trata do meio. Ela não tem inteligência. Ela é extremamente física, tá? Então ela vai falar do cabo que vai permitir aí a propagação do sinal. No caso, se o sinal for elétrico, ela vai falar do cabo de cobre. Ela vai falar da fibra ótica, se o sinal for luz. E ela vai falar do ar, se o sinal for ondas de radiofrequência. Então, quando eu falo do meio físico, qual é o meio físico que a energia elétrica, que o sinal elétrico vai sair de um sensor ou vai sair de um equipamento para chegar até outro equipamento? Qual é esse meio físico? Se for sinal elétrico, é um cabo de cobre. Se for luz, é a fibra ótica. Se for radiofrequência, é o ar. Então, basicamente, a camada física define essas características. Não há inteligência na camada física, tá? Essa camada, elas estão os padrões mecânicos e funcionais, né? E os procedimentos de como é que esse sinal vai acessar esse meio. A sua função principal é a transmissão, né, transparente, né, de sequências de bits pelo meio físico. Sem se preocupar com o significado, para ela não importa o que está passando pelo cabo, ela simplesmente pega o sinal elétrico que já foi preparado para aquele processo de tráfego, de trajeto, insere esse sinal no cabo e simplesmente manda esse sinal. Para ela não importa o que está acontecendo. Ela não corrige erros, tá? A camada física ela não tem a capacidade de identificar erros, porque ela não tem inteligência, tá? Ela mantém as conexões físicas entre sistemas, então conectores, né? Terminadores. Há vários tipos de conexão. Então, a camada física eu tenho uma conexão ponto a ponto, que simplesmente é um cabo ligando o transmissor e o receptor, tá? É o ponto a ponto, ou multiponto. Eu tenho um ponto ligado a vários outros pontos, que por sua vez esse ponto é ligado para vários outros pontos, né? E ela pode ser full ou half duplex. O que seria full duplex? Ela tanto fala quanto escuta, ela tanto transmite quanto recebe ao mesmo tempo. E o half duplex? Ela só fala e escuta, ou ela para alguém falar e ela escutar, tá? Então eu não tenho ali paralelismo de comunicação. E ela pode ser também serial,
né? Eu posso enviar uma informação um bit pós bit, né? No caso, essa situação é chamada de bits por segundo, né? Um bit de cada vez. Ou ela pode ter uma comunicação paralela. Hoje em dia é muito difícil encontrar redes paralelas. Há muito tempo atrás você tinha aí as redes cicláides, você tinha outros tipos de redes que eram paralelas, elas eram medidas em bytes por segundo, porque ela conseguia mandar 8 bits de uma vez, né? Então 2 bytes por segundo, então isso quer dizer que ela tinha 2 canais de 8 bits, totalizando 16 bits ao mesmo tempo, né? Essa rede ela tem uma limitação muito de distância, ela não conseguia alcançar longas distâncias e ela provocava muitos erros. Por quê? O próprio processo de transferência de informação gerava ali um campo eletromagnético que causava diafonia, então isso foi excluído. É claro que a gente tem ali um paralelismo acontecendo em algumas situações de rede, por exemplo, como a Cat6 ou a Cat7, só que é diferente, tá? Existe uma tecnologia, uma engenharia em volta, né, nessa situação, nessa comunicação que reduz muito a questão da diafonia, a questão do ruído e a questão ali dos limites que o paralelismo traz, tá? Então, olha só, não é função da camada física se preocupar com erros de comunicação. Isso é fato, tá? Uma parte importantíssima da camada física é o cabo de rede. Nesse caso, o cabeamento que nós vamos ver mais é o cabo par trançado ou twisted par, né? Ele é um cabo que possui pares de fios entrelaçados. Esses fios, nós vamos aí ver a imagem do cabo. Cada fio ele está enroladinho no seu par, tá? Específico, normalmente é uma cor e o branco daquela cor, tá? Um ao redor do outro. Essa estrutura é chamada de cancelamento. Essa estrutura de cabos enrolados de uma forma organizada, um ao outro, tá? Isso é preparado pela própria fábrica do cabo de maneira proposital para que haja o cancelamento. Ele provoca ali o cancelamento das interferências eletromagnéticas graças ao posicionamento positivo e negativo da propagação elétrica, né? Então isso também ajuda com relação a eliminar fontes externas de interferência. No caso, por exemplo, linha cruzada, né? Não sei se vocês se recordam na época da telefonia mais antiga, que às vezes dava linha cruzada. Isso quer dizer que um cabo conseguia inserir as informações no outro cabo porque estavam muito próximos e a interferência eletromagnética trazia essa situação, né? Ou no inglês o chamado aí crosstalk entre cabos vizinhos. E mesmo com essa situação ainda há o problema da interferência eletromagnética interna no cabo, que é a diafonia. São os pares causando interferência nos próprios pares, tá? Então, mais ou menos para explicar, ocorre aí uma taxa de giro, né? Normalmente essa taxa de giro é feita por metro. Então, em cada metro eu tenho uma quantidade de giros, tá? Que é a quantidade necessária para que haja aí o cancelamento do ruído. Então, uma coisa muito interessante com relação a isso é que se um cabo ele é homologado, isso quer dizer que ele possui a quantidade de giros necessária para reduzir o cancelamento. Então, se você pegar um cabo, vamos supor, você pega um cabo de 1 metro e você gira esse cabo, enrola esse cabo vai ter o quê? 50 centímetros, dependendo da quantidade de vezes que você girou esse cabo. Então, normalmente os cabos são vendidos por metro, concorda? Então, se você gira, você reduz esse cabo, você perde a quantidade de metros. Eis o problema, né? Muitos cabos ruins, de baixa qualidade, não possuem os giros necessários para executar aí a finalidade do cancelamento. Por que ele não possui os giros necessários? Para
ficar com um comprimento maior e ser vendido. Então, quando você pega um cabo ruim, você sente o cabo ruim no peso dele. Porque quanto menos giro, menos denso fica o cabo, né? Menos aglutinado fica esse fio, mais leve ele fica. Você sente que o cabo ruim, ele é flexível, molenga, né? Então isso é muito importante, prestar atenção nas certificações de homologação do cabo para garantir que você está inserindo um cabo ali que vai ter a finalidade de cancelamento, cancelar ruídos tanto interno quanto externo, crosstalk, de interferências eletromagnéticas de fontes externas, motores e tudo mais. Normalmente, né, o cabo aí, por questões históricas, ele foi evoluindo para atender a telefonia analógica, tá? Porque não existia ainda codificações, não existia ainda codecs, né? Com processos de compactação digital para que você pudesse num único cabo colocar várias informações, não existiam modulações, nada. Então você tinha ali um par de fio para cada telefone. Então chegava na sua casa um parzinho de telefone e tal. Eles precisavam aumentar essa quantidade de fios. Ao aumentar a quantidade de fios, vários problemas foram ocasionados, né? De interferência eletromagnética, de diafonia. Então essa tecnologia evoluiu para que as empresas de telefonia pudessem aí prover essa situação. Né? Normalmente, né, esses cabos de cobre têm como matéria-prima fundamental o cobre. Tá? E o cobre é um metal caro. O cobre, normalmente é um metal nobre de alto custo, tá? Então isso é muito importante também com relação ao preço do cabo. Qual é a pureza desse cobre? Esse cobre ele é uma matéria-prima de acordo com as normas, ele obedece às normas para fazer parte desse cabo. É claro que se o cobre não obedecer às normas, isso pode provocar problemas na propagação elétrica. Um cabo de cobre ruim que tem muito alumínio, um cabo de cobre ruim que tem muito níquel, ou outros metais impurezas, ele pode provocar ali problemas na propagação elétrica. Então, mais uma coisa, né, que tem que ser observada quando vai comprar aí, quando vai investir aí num cabeamento adequado, tá? Bom, a origem dos cabos par trançados é do cabo coaxial, né? Então nós temos aí nos anos 90, era muito comum encontrar computadores usando o cabo coaxial. O cabo coaxial é aquele mesmo que é utilizado em TV a cabo, sabe aquele cabo de antena, né? Que você tem um núcleo único, um núcleo contínuo, e você tem uma malha em volta desse núcleo, né, você tem esse cabo de cobre no núcleo, tem um plástico, uma espécie de uma proteção em volta dele, um plástico bem flexível, normalmente transparente ou branco, e você tem uma malha, parece um tecido mesmo, só que de metal, para evitar interferências eletromagnéticas, né? Os dados mesmo está propagando naquele único núcleo. Eram os chamados cabo coaxial de 75 ohms. Ele tinha uma grande capacidade de resolver problemas de interferências eletromagnéticas. No entanto, ele tinha um limite de propagação muito grande, né? E foi que se criado aí o cabo par trançado, que aumentou as taxas de transferências. No caso do coaxial, você conseguia 10 megabits por segundo, só 10 megabits por segundo. Então imagine essa velocidade numa rede local, é muito baixa. No caso dos cabos par trançado, além de uma maior taxa de transferência, o cabo é muito mais barato, porque ele não precisa de tanto material assim que o coaxial, e ele também tem um baixo custo de manutenção, ele é mais flexível, mais leve, né? Então você consegue operacionalizar ele melhor. No caso do cabo par trançado, é no mínimo 100 megabits por segundo na categoria 5E e 1 gigabit por segundo ou 1000 megabits por segundo na categoria Cat6.
né? Então aqui são alguns exemplos de categoria. Nós temos a categoria 5, a categoria 5E, a categoria 6, que já consegue 1 gigabit, a categoria 6A, né, que você consegue aí a 10 gigabit, né, até 100 metros, né, e a 7, e a categoria 7A. A 7 você consegue 40 gigabits em 50 metros, e a categoria 7A de 100 gigabit em 15 metros. Normalmente a categoria 7A é utilizada muito para data centers, que você tem ali vários equipamentos, você precisa de alta velocidade dentro de um data center, e você não pode, você não tem distâncias tão grandes, no caso 15 metros, é a distância de um rack para o outro, então você consegue usar no caso 7A. Os data centers são aquelas salas, CPDs, né? Não é CPD, o data center existe toda uma norma, TIA a 942, que trata de data center, mas no caso, imagina que são servidores, né? São equipamentos concentradores de informação, concentradores de processamento, concentradores de segurança, de dados. Então, você precisa de alta velocidade. Então, normalmente, a categoria 7A e a categoria 7 é utilizada aí, em situações de data center. Olha só no caso aí do cabo par trançado, esse aqui é o Cat6, ele possui uma separação, cada trança fica no seu compartimento, isso para que evite aí o contato desses cabos um com os outros, para evitar diafonia. Diafonia, como eu já disse, é a interferência eletromagnética de um fio dentro do mesmo cabo, né? É uma interferência eletromagnética que ocorre dentro do encapsulamento do cabo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o fio branco e o azul, né? O azul e o branco do azul, e o marrom e o branco do marrom. Então é para evitar que o sinal elétrico que está gerando um campo eletromagnético nesse fio pule para o marrom e o branco marrom, e por sua vez eles estão trançados aqui para realmente provocar aí o cancelamento, né? Essas são as cores, e é assim que se fala. Às vezes você vê alguém falando laranja claro e laranja escuro, ou laranja, laranja claro, ou azul e azul claro. Não. O jeito correto de se falar, mesmo que venha um cabo onde o branco do azul é um azul clarinho, não se fala assim, é sempre laranja, branco do laranja, verde, branco do verde, azul, branco do azul, marrom, branco do marrom. Tá? Professor, mas por que falar dessa forma? É assim que se trata o cabo, tá? Normalmente quando você passa por um treinamento, você passa por um curso, você acaba aprendendo a falar da forma como como foi aí, como é tratado dentro do meio, né? E quando uma pessoa fala, por exemplo, azul claro, dá muito na cara que ela é amadora dentro do processo. Depois do cabo a gente vai conhecer um pouquinho aí os conectores de RJ45, tá? Mas aí vai ser um outro vídeo, tá ok? Ficamos por aqui nesse vídeo, então nós conhecemos hoje, no caso, a camada física e os cabos. Nós vamos agora conhecer um pouco dos conectores RJ45 no próximo vídeo, tá ok?